A primeira coisa que você tem que, quando você quer empreender, quando você tem essa veia de empreendedorismo, né, você tem que enxergar alguma coisa, alguma dor, alguma coisa que não está legal, um problema que você pode resolver. Né? A gente costuma dizer uma dor, né, uma dor de mercado, uma dor do setor de saúde, né, que tem inúmeras. Ainda é um setor muito ineficiente, custos altos, os provedores, muitos provedores recebendo pouco. Ao mesmo tempo é caro para quem paga a conta, né? O acesso é baixo, ainda é muito baixo o acesso à saúde privada. Então, é um setor que você tem múltiplas oportunidades. E aí eu recomendo, quer dizer, se eu tivesse esse direito de recomendar alguém a fazer alguma coisa, né, mas eu recomendaria olhar um problema, que a gente chama de propósito. Criar um propósito. E na área de saúde, o acesso, a qualidade, o salvar vidas, né? Quer dizer, são propósitos. Na saúde você tem muitos propósitos muito legais. Você tem cases muito legais e que as pessoas gostam, as pessoas querem. A gente estava conversando, você que não é do setor de saúde, sim, Michael, você acabou entrando e você falou que você tem hoje um relacionamento, uma afinidade muito grande. O setor de saúde é fácil por causa disso, porque os propósitos dentro do setor de saúde, a partir de salvar vidas, ele é muito interessante, dar acesso às pessoas. Né? Então você tem que encontrar um propósito. O que eu vou fazer? Né? Quer dizer, qual o problema que eu vou resolver? No nosso caso, lá no Odontoprev, era dar acesso a uma odontologia de classe internacional para milhões de brasileiros. E a gente chegou lá. Né? Quer dizer, hoje o Odontoprev tem mais de 8 milhões e meio de usuários. Né? Muito bem. A partir desse momento, você tem um propósito, você tem uma coisa que você quer resolver, como é que você vai chegar lá? Né? Eu acho que a segunda coisa que eu poderia recomendar é encontrar pessoas que possam te ajudar. Ninguém faz nada sozinho. Isso não é um jargão, isso é uma verdade. É real. Né? E eu dei a sorte, quer dizer, nós demos a sorte lá na Odontoprev, que a gente encontrou colegas que tinham o mesmo propósito. A gente queria fazer a mesma coisa, a gente gastava muito tempo em planejamento. O que não fazer? Era emocionante aquilo entre nós. Né? Então, isso é legal. E não precisa ser um sócio. No nosso caso, eram sócios. Mas você pode encontrar outro tipo de pessoas, né, que podem te ajudar. Né? Um time fundador, né? Os fundadores, os sócios, um conselheiro, colaboradores, apoiadores, enfim. Que abraçam a causa, né? Aquele teu propósito, né? E aí você começa a criar uma cultura. Né? Eu acho que toda a coisa mais importante que tem na empresa, além do propósito, é a cultura. Você tem que construir uma cultura. E eu acho que uma coisa que deu muito certo no Odontoprev, que até hoje vale, até hoje, nós fundadores saímos da companhia entre 2013 e 2014. Fazem exatamente 10 anos. A companhia tem a mesma cultura. Fantástico. Né? Você tem que criar uma cultura. Você tem que... Uma coisa que as pessoas se identificam. Você fala, eu cheguei aqui, isso aqui, eu pertenço a isso. Eu tenho um valor de pertencimento aqui. Entendeu? Eu me identifico. É o que você segura as pessoas, que você engaja as pessoas. É no propósito, na cultura. Nos valores que a companhia tem. Né? Então, isso é a coisa que eu mais recomendo para a audiência que querem empreender, porque eu imagino que a grande parte aqui dessa audiência são pessoas que querem empreender. Né? E depois, cara, barriga no balcão. Execução. Mas me permita uma pergunta, aproveitando o tema cultura. Você falou de questões importantes, de dor, de pessoas, eu acho que a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, mas a cultura é interessante, Renato, você relembrar esse tema e falar com essa ênfase, porque no meu entendimento, cultura é aquilo que não há possibilidade de ser copiado pela concorrência. Pode copiar qualquer coisa, mas a cultura ela é única, ela é um diferencial absolutamente único. Então, se você puder contar um pouquinho, como é que vocês disseminaram, intensificaram para aquele colaborador, no meio de uma operação, de uma corporação tão grande, aquele que você não conheceu pessoalmente, como é que o Renato, a alma do Renato e essa cultura chegaram até ele? Olha, vamos lá. E de novo, né? Quer dizer, a gente era dentista saindo da faculdade, né? 5
5 dentistas recém-formados, né? Depois viramos 3, sei lá, com 3, 4 anos de operação. Aí você, Marcos, você tem que se cercar de novo de pessoas que te ajudam. E a gente foi buscar ajuda de pessoas que de alguma forma foram obviamente que algumas coisas a gente lia, estudava, a gente discutia muito isso à noite, entre nós. Enfim, entre nós tinha uma diversidade, né? Quer dizer, um tem mais um perfil financeiro, outro um perfil mais comunicativo, comercial, outro tem mais um de operações e assim por diante. Então as coisas vão se somando também, mas a gente buscou muito isso em parceiros, né? Quer dizer, em pessoas que a gente contou ao longo da vida, inclusive nessa questão do RH. O RH era o nosso cliente. A gente montou o Odontopred para servir empresas o RH das empresas, né? Como foi o caso lá do McDonald's, mas tiveram uma infinidade de empresas que a gente abordou e que a gente foi bem sucedido. A gente aprendeu a linguagem do RH. A gente aprendeu as práticas de RH. E a gente aplicava na Odontopred as melhores práticas de RH. Né? E, obviamente, que a gente aprendeu que é o que você falou, a cultura é o DNA da empresa. Você pode encontrar 2, 3, 4 empresas que têm o mesmo propósito. Mas o DNA não. O DNA é a cultura. Né? Quer dizer, e aí a gente conseguiu construir uma cultura muito forte. Né? E aí vai das pessoas, das lideranças da companhia. No nosso caso, começamos com nós fundadores. Né? Obviamente que trouxemos pessoas para trabalharem com a gente, que também entraram, também se tornaram líderes. Né? Diga-se de passagem, a gente fazia um esforço muito grande para desenvolver lideranças dentro da companhia. Isso era uma marca registrada nossa. O que é muito bom, porque você desenvolve líderes com a mesma cultura, mas você não pode trazer, você tem que trazer diversidade de fora também. Essas coisas têm que ser balanceadas, porque não adianta você ficar dentro de uma concha e não olhar o que está acontecendo fora. E quando você traz talentos de fora, muito bom você desenvolver o talento de dentro, mas o talento de fora também traz a diversidade. Né? E uma visão de mercado, uma visão do que está acontecendo lá fora. Né? E a gente soube balancear tudo isso. Né? Quer dizer, e ao longo dos anos a gente foi criando uma cultura muito forte. Né? E a partir do momento que você cria uma cultura forte, o caminho fica mais fácil. Porque você engaja as pessoas, no propósito via cultura, né? E era uma prática de RH. Né? Os RHs criam suas culturas dentro das suas empresas. Né? E a gente posso até contar uma passagem aqui para trazer alguns exemplos. Né? Quando nós fechamos o McDonald's, o contrato com o McDonald's, né? Tinha lá um diretor de recursos humanos que era um cara fantástico. Né? E ele, quando saiu do McDonald's, ele saiu para montar uma consultoria de RH. E uma das coisas que ele ajudava as empresas a criar era a cultura. E aí nós nos aproximamos dele, nós viramos clientes dele, e ele nos ajudou bastante. Então, de novo, você não faz nada sozinho, você precisa sempre estar buscando a ajuda de alguém. No começo são os fundadores, depois entra os primeiros colaboradores, depois entra os fornecedores, parceiros, enfim, e você vai construir uma história junto. Né? Quer dizer, e aí você precisa desse engajamento nessa jornada e acreditar no que você está fazendo. E a execução. Quer dizer, a execução é muito importante.